amado por muitos e odiado por tantos outros. Polêmico, porém sempre autêntico. Não tem medo de expor a sua opinião, ainda que isso gere uma imensa repercussão. Foi assim que alcançou o mais alto posto político no Brasil. Estou falando de Jair Messias Bolsonaro, personagem do Wikivídeos de hoje. Jair Messias Bolsonaro é o 38º presidente do Brasil. De antecedência italiana, nasceu no dia 21 de março de 1955, na cidade de Glicério, município do interior do estado de São Paulo, com cerca de 5.000 habitantes. Porém, foi registrado somente meses depois na cidade de Campinas por seus pais Percy Geraldo Bolsonaro e Olinda Bonturi. Seu nome inicialmente seria apenas Messias Bolsonaro, por opção de sua mãe Olinda, que era cristã e atribuía a Deus o nascimento de seu filho após uma gestação de risco. Porém, por iniciativa de seu pai Percy e em homenagem a Jair Rosa Pinto, ex-jogador da seleção brasileira de futebol, que nascera no mesmo 21 de março, acabou registrado como Jair Messias Bolsonaro. De origem pobre, seu pai Percy era dentista. Passou o início de sua infância juntamente com seus outros 5 irmãos por algumas cidades do interior de São Paulo, em especial no Vale do Ribeira, sendo a mais marcante delas Eldorado Paulista, município com cerca de 15.000 habitantes, onde chegou aos 11 anos e ali ficou até completar os 18. E foi nesse período que ganhou de alguns amigos o apelido de Palmito por sua fisionomia. Passou pela escola estadual professora Maria Aparecida Viana Muniz, onde, segundo alguns colegas da época, fez a promessa de um dia se tornar o presidente do Brasil, e concluiu o ensino médio no Científico Estadual de Eldorado Paulista. Aos 15 anos, um fato marcou e mudou a sua vida, quando tropas do exército, após um combate contra o capitão dissidente Carlos Lamarca na cidade de Eldorado, procuravam obter informações sobre trilhas, grutas ou abrigos na extensa mata local. Bolsonaro, que conhecia bem a região, mesmo ainda jovem, contribuiu com os militares na missão, e toda aquela situação o inspirou a também ser um soldado. Até então com certa dificuldade em algumas matérias na escola, a paixão por seu grande objetivo em se tornar um militar o fez procurar se aperfeiçoar melhorando suas notas nas provas. Em 1973, aos 17 anos, ingressou na Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas, e após cerca de um ano prestou concurso para ingressar na Academia Militar das Agulhas Negras em Resende, Rio de Janeiro, onde haviam cerca de 40.000 inscritos para apenas 38 vagas. Bolsonaro passou na prova e se formou 4 anos após seu ingresso no ano de 1977. Antes mesmo da conclusão de sua formação na AMAN, Bolsonaro integrou a Brigada de Infantaria Paraquedista. E foi nessa época em que, durante um treinamento, quase morreu após um salto em que perdeu o controle do paraquedas, caindo em uma avenida na Barra da Tijuca, ferindo seus braços e pernas. Se formou e logo após a conclusão de seu curso, serviu como aspirante a oficial no 21º Grupo de Artilharia de Campanha em São Cristóvão, Rio de Janeiro, onde em uma oportunidade Bolsonaro salvou um soldado conhecido como Negão Celso de um afogamento após Celso cair de uma corda no meio de uma lagoa durante um treinamento. Por esse ato de bravura, Bolsonaro recebeu recentemente a medalha do Pacificador. Já entre os anos 1979 e 1981, serviu ao 9º Grupo de Artilharia de Campanha na pequena cidade de Nioaque, Mato Grosso do Sul. E foi nesse tempo em que ele se casou com sua primeira esposa Rogéria Nantes Nunes Braga, com quem teve os filhos Flávio Bolsonaro, em 1981, Carlos Bolsonaro, em 1982 e Eduardo Bolsonaro, em 1984. No ano de 1982, cursou a Escola de Educação Física do Exército, onde formou-se como primeiro da turma, servindo logo após sua conclusão o 8º Grupo de Artilharia de Campanha Paraquedista em Deodoro, Rio de Janeiro, onde ficou até o ano de 1986. Foi nesse último ano em que Bolsonaro ficou preso no quartel por 15 dias, após escrever um polêmico artigo para uma tradicional revista, protestando contra as condições nos quartéis e o baixo salário dos oficiais e sargentos. Porém, o Conselho de Justificação do Exército entendeu que ele teria infringido o regulamento disciplinar,
Em 1987, Bolsonaro cursou na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e no final deste mesmo ano, a mesma tradicional revista de antes publicava uma matéria com o título Pôr bombas nos quartéis, um plano da ESAL, onde atribuía a Bolsonaro um plano de explodir bombas de baixa potência em locais estratégicos nos quartéis militares, com o objetivo de protestar contra o baixo salário dos militares. Após a publicação da revista, foi aberta uma sindicância e depois de meses de investigações, Bolsonaro foi inocentado pelo Superior Tribunal Militar. No final do ano de 1988, como capitão do Exército, passou para a reserva das Forças Armadas. Iniciava-se então sua vida política. Candidatou-se a vereador pelo Partido Democrata Cristão, sendo eleito com 11.062 votos. 2 anos após sua eleição à Câmara Municipal, em 1990, ainda pelo Partido Democrata Cristão, se candidatou a deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, sendo eleito o primeiro deputado federal militar. Foi reeleito por outros partidos para mais 6 mandatos seguidos na Câmara Federal. Durante esse período, se mostrou um ferrenho defensor do regime militar. Acumulou algumas polêmicas, defendeu a pena de morte e tortura para crimes contra a vida, apresentou inúmeros projetos de leis e propostas de emenda à Constituição, conseguindo a aprovação de 3 dessas, entre elas a emissão do voto impresso a partir das eleições de 2018, que foi derrubada pelo STF meses depois por entender que a emissão poderia gerar quebra de sigilo do voto. Também foi candidato à presidência da Câmara em 3 oportunidades, saindo derrotado em todas elas. Em 1998, já casado com sua segunda esposa, Ana Cristina Vale, teve seu 4º filho, Jair Renan. Bolsonaro ficou casado com Ana Cristina até o ano de 2007, mesmo ano em que também conheceu sua terceira e atual esposa, Michele de Paula Firmo Reinaldo, mais conhecida atualmente como Michele Bolsonaro, com a qual tem sua filha Laura. Ainda em 2014, após ser reeleito como deputado mais votado do Rio de Janeiro com quase 500 mil votos, propôs-se a sair candidato a presidente da República nas eleições de 2018, começando de maneira não oficial sua campanha Brasil afora. Segundo o próprio Bolsonaro, sua intenção era conhecer o Brasil e suas necessidades, se mostrando como uma opção de direita para 2018. Ficando cada vez mais popular entre evangélicos e conservadores, por suas declarações em defesa dos valores da família tradicional, contra o Estatuto do Desarmamento e contra a corrupção generalizada até então. A cada chegada nos aeroportos era uma nova multidão de admiradores do então deputado. Em 2016, ganhou mais notoriedade após nova polêmica. Dessa vez, após declarar seu voto em favor do impeachment da então presidente Dilma Rousseff, enalteceu o coronel Carlos Brilhante Ustra, torturador do regime militar, que, segundo suas próprias palavras, era o pavor de Dilma Rousseff. Isso criou revolta nos apoiadores petistas e também tornou Bolsonaro mais popular entre oposicionistas do então governo. Em 2018, intensificou sua campanha. Filiado ao Partido Social Liberal e já bem mais conhecido do público, viajava por dezenas de cidades defendendo suas bandeiras, sendo sempre recepcionado por uma multidão de apoiadores. Em uma de suas viagens, mais precisamente no dia 6 de setembro de 2018, passou pela cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, e em meio à multidão de apoiadores, sofreu uma facada no abdômen de um homem chamado Adélio Bispo de Oliveira. Adélio se autodeclarava enviado de Deus. Bolsonaro passou por 2 cirurgias, ficando internado por 24 dias, o que fez com que ele interrompesse sua campanha prematuramente, inclusive impedido de participar de vários debates presidenciais na TV aberta. Adélio Bispo, autor do atentado, foi julgado pelo crime e absolvido, por a justiça entender que ele sofria de transtornos mentais, sendo-lhe imputado a prisão preventiva e internação por tempo indeterminado. Já após a apuração dos votos do primeiro turno das eleições, contrariando as pesquisas até então, mesmo sem concluir sua campanha eleitoral, Bolsonaro obteve 46% dos votos válidos, indo para o segundo turno contra o então candidato petista Fernando Haddad, que obtivera 29% dos votos. Ali se iniciou a campanha do segundo turno. Bolsonaro fez das redes sociais seu carro-chefe, assim como já havia feito durante o primeiro turno, visto que tinha apenas 8 segundos na propaganda eleitoral em TV aberta.
Passado esse período de campanha, e mesmo com várias campanhas entre artistas e personalidades contra Bolsonaro, o acusando de ser racista, machista e homofóbico, após a apuração dos votos, Bolsonaro foi eleito o 38º presidente da República do Brasil, com mais de 57 milhões de votos, ou 55% dos votos válidos, contra 44 de seu adversário Fernando Haddad. Após a confirmação de sua eleição, fez um discurso atribuindo sua vitória a Deus e ao povo. Citou o versículo bíblico de João 8,32: "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará", que se tornou sua marca durante sua campanha. Saiu em defesa das liberdades e da necessidade de reformas para que o país saísse da crise econômica. Foi empossado e recebeu a faixa presidencial do então presidente Michel Temer em Brasília no dia 1º de janeiro de 2019, juntamente com seus 22 ministros. Atualmente cumpre seu mandato, que se encerra no fim de 2022, continuando muito ativo em suas redes sociais, de onde vem a grande maioria de seu apoio popular. Este foi o personagem do Week in Vídeos de hoje. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like. E se ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificações para não perder os próximos personagens do canal.